Essa, sem dúvida, é a semana mais importante da temporada da Ponte Preta, com foco total na decisão deste sábado contra o Londrina no Moisés Lucarelli. Assim como foi em toda a competição e principalmente no quadrangular final, o Majestoso estará completamente lotado. A Ponte abriu a venda dos ingressos ontem pela manhã e antes do meio-dia já tinha esgotado tudo. Situação que gerou certa revolta de alguns torcedores que compareceram ao Moisés Lucarelli para adquirir os bilhetes, mas mesmo assim, tudo lotado, mais de 16 mil ingressos já foram adquiridos para essa partida. Só não vai bater o recorde do Derby 212 por conta daquele espaço destinado à torcida do Londrina. Cerca de 400 a 500 ingressos serão destinados à torcida visitante. Hoje aqui no CT do Jardim Olina, 3 peças importantes do time titular falaram. O goleiro Diogo Silva, o volante Rodrigo Souza e também o atacante Diego Tavares. E claro que todos eles projetaram essa grande decisão aí de sábado contra o Londrina. E claro que a ansiedade também está presente no elenco da Ponte. Essa ansiedade, ela também nos atinge, é normal, porque quando você está disputando títulos lá em cima, é normal essa ansiedade, perna tremer, né, a mão tremer, alguma coisa acontecer, porque você está lidando com algo muito grande, é conquista de título. Talvez você está lutando lá embaixo para levar um rebaixamento, é totalmente diferente do que você está lidando com a disputa de título. Então, é só agradecer a Deus porque nós estamos vivendo esse momento, sentindo essa ansiedade, né, esse nervosismo, às vezes essa tremedeira que dá, mas é uma coisa gostosa, é uma coisa boa de se lidar. Até porque você disputar um título, quem não sentir um pouco de um frio na barriga, acho que não está vivendo o futebol. E é claro que não dá para falar desse bom momento da Ponte sem citar o trabalho de Marcelo Fernandes. O treinador lá no VGD chegou ao seu 10º jogo à frente da equipe alvinegra com números impressionantes. São 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento aí de 76% desde que ele foi contratado ali no fim da primeira fase, que fez com que a Macaca conquistasse o acesso com 2 rodadas de antecedência, né? O único time a conquistar o acesso antes da última rodada. E também Marcelo Fernandes, é claro, colocou a Ponte aí na final com 13 pontos durante a segunda fase, uma campanha impecável no quadrangular final, vencendo os 2 clássicos, Marcelo Fernandes, que era treinador no Guarani. E não é só isso não, os números defensivos com Marcelo Fernandes também impressionam muito. São 4 gols sofridos apenas nessas 10 partidas, que a gente trouxe aqui o retrospecto, e em 7 desses 10 jogos a defesa da Ponte não foi vazada. Foi vazada somente contra o CSA na primeira fase, também na derrota para o Brusque, que estava com um time totalmente alternativo, e também no empate com o Náutico, o jogo que tomou o gol, mas acabou garantindo acesso aí da Ponte à Série B do Campeonato Brasileiro. E quem falou especificamente sobre o Marcelo Fernandes foi o Diego Tavares, ele que assumiu a titularidade nessas últimas rodadas aí na equipe da Ponte, e claro que ele não deixou de agradecer aí o treinador da Macaca. Sou grato pela oportunidade, o professor vem fazendo um excelente trabalho aí, agregou muito ao nosso elenco, então dar os parabéns a ele aí pela vencibilidade que está tendo, né? Então continuar trabalhando ali com os pezinhos no chão, igual eu falei, e dessa forma que vamos conquistar as vitórias. Outro número que o elenco e, claro, a torcida também se apega é o retrospecto recente da Ponte no Moisés Lucarelli. Recente nem tanto, né? Isso porque a Macaca não perde no Majestoso desde junho. Já são aí 4 meses sem derrotas no Moisés Lucarelli. A última foi contra o Ipiranga na 8ª rodada da primeira fase e desde então foram mais 6 vitórias e 3 empates. É claro que é um retrospecto que traz muita confiança tanto para o time da Ponte quanto para o torcedor. E neste sábado, com o Moisés Lucarelli completamente lotado, a Ponte tem de tudo para conquistar essa taça aí, a sua primeira taça de um campeonato nacional na história. Já contando a cada dia para chegar no sábado e esperar, como você falou, né, marcar na história do clube, né? É um título que ainda o clube não tem, um título nacional. Mas, como falou, manter a tranquilidade, fazer o trabalho no dia a dia para que, se Deus quiser, no sábado lá concluir isso aí com esse título. Quando se trata de final, é 50-50, não tem essa, né? A partir de que chegou na final, você tem condições, né, e esperança de ser campeão. Mas nós esperamos, estamos trabalhando
para que aconteça que a Ponte Preta seja campeão, né? Se ela merece ou não merece, né? Nós estamos trabalhando focado nisso, procurando fazer a melhor preparação nossa de todo ano, para que a gente possa conquistar a nossa melhor vitória e conquistar esse primeiro título aí da Ponte Preta de nível nacional. O volante Rodrigo Souza não faz parte do sistema defensivo propriamente dito, mas é claro que ele tem um papel muito importante nesses números que a gente trouxe, que em 10 jogos com Marcelo Fernandes, a Ponte Preta não sofreu gols em 7 partidas. Claro que ele comentou sobre a importância desses números e também sobre a importância dele, o papel dele nesse meio-campo da Ponte, que, claro, também acaba ajudando aí o quarteto de zaga ali colocado por Marcelo Fernandes e também o goleiro Diogo Silva. O setor defensivo está sendo muito importante, né? Porque quando você não toma gol, a chance de você fazer um lá na frente é grande e isso está acontecendo. Ter essa atenção não só de mim, como do Wanderson, do Simon, do Arthur, do Pacheco, o próprio Diogo, né, que está sempre ali quando é preciso. E é isso, a gente vem trabalhando muito bem nessa parte defensiva para que a gente acaba cada vez mais aí não sofrendo gols. Sobre a situação do Gé, o atacante esteve no CT do Jardim Olina nesta quarta-feira. Ele também se reapresentou com o elenco aqui no centro de treinamento ontem e pode ficar à disposição, talvez no banco de reservas. É claro que ele tem uma lesão muito complexa, né, no reto femoral da coxa, na coxa esquerda. A que tirou ele por 5 meses dos gramados do ano passado foi na coxa direita, então o departamento médico segue adotando cautela na presença do jogador. Claro que 90 minutos é impossível, ele não vai conseguir jogar a partida inteira, mas ele pode ir sim para o banco de reservas para ficar à disposição pelo menos no segundo tempo. Já os 4 jogadores que estavam pendurados no jogo de ida, né, o Diogo Silva, o Rodrigo Souza, o Luiz Felipe e também o Elvis, não tomaram cartões amarelos, então ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Ponte Preta com força máxima, a escalação deve ser a mesma que o Marcelo Fernandes veio utilizando nas últimas partidas. Volto com você, Batistão. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Está aí um boletim completo da Macaca que iniciou ontem a preparação para a grande decisão. Ouvimos Diogo Silva e Rodrigo Souza, são os jogadores mais experientes do grupo, ao lado do Elvis e também do Arthur. O Gleger esteve em várias decisões aí pelo mundo afora, né, do futebol, pelo Brasil afora. Inclusive da Série C. Inclusive da Série C, aliás, foi campeão da Série C pelo Bragantino. E pode até nos falar um pouco melhor, né, mas me parece que quando chega numa situação como essa, decisão, a experiência conta muito. Então esses jogadores mais experientes é que provavelmente vão ditar o ritmo do jogo. Você pode ver que em todas as vezes que a Ponte precisou decidir, né, ela foi muito bem. A pressão, tudo aquilo não faz muita diferença. É isso que você está falando, é a pura realidade. Você pega aí o Diogo Silva que estava falando, o Elvis, o próprio Rodrigo, são jogadores experientes, tem o Wanderson, tem o Simon. São jogadores acostumados com pressão, E a hora que vai para a decisão, Batista, é aquele negócio, né? E você consegue o quê? Controlar também, né, os jogadores que não têm tanta experiência, que não estão tão acostumados. Então você consegue trazê-los, fazer com que eles entendam qual que é o pensamento. Então, sem dúvida nenhuma. Um dos pontos, e isso eu disse lá quando começaram a montar esse time, né, que favoreceram o time pontepretano nas decisões, em momentos delicados, e aí os caras conseguiram segurar a marimba, esses jogadores experientes, cara. Né? O próprio Elvis, que é um cara que tem uma liderança, o Diogo Silva, né? Os caras já estão acostumados, e a hora que tem toda a pressão, os caras, opa, peraí, não é assim não, pisa na bola, calma, chama a responsabilidade, se tiver ruim ali, pode jogar pra mim aqui que eu seguro. Então é assim que funciona. E o atleta profissional, né, CH? Se não tiver isso também, meu amigo, não dá. Porque às vezes, você perde campeonato, porque a hora que vai decidir a perninha treme, e aí não tem jeito. Olha, desse elenco que vai decidir contra o Londrina, estiveram na decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. Arthur, Luiz Felipe, Elvis e Gé. O Gé não se sabe, né, se ele vai para o jogo ou não, provavelmente estará no banco. Então são 3 jogadores que estiveram na decisão contra o Novo Horizontino, decisão que terminou em pênaltis. Ainda teve o Edson, que está no banco, na época ele também estava no banco, entrou no segundo tempo
e o Pedro Rocha, que estava no banco Pedrão. e não entrou no jogo contra o Novo Horizontino. Então são jogadores, pelo menos 3, né, de início, que estiveram naquela decisão. Isso é fato, mas não é determinante na minha opinião. Série A2 é uma coisa e Campeonato Brasileiro é outra. E o adversário também é bem mais difícil agora do que foi o Novo Horizontino. Estou tirando a competência da Ponte. Então comparar uma coisa com outra, na minha opinião, é desigual. Mas eu não posso brigar contra fatos. Esses experientes, aí eu concordo contigo, seguraram o vestiário com todos os problemas fora de campo que todo mundo já sabe o que aconteceu. Então isso é uma demonstração desde o acesso, né, Gleger? Quando o time consolidou o acesso, ali você já percebia que estava tudo fechado. Tá fechado. Os caras estão fechados com o Marcelo e não tem nada que aconteça que abale isso. Porque isso é relação de confiança, né? É respeito, é caráter, é profissionalismo. E esse time, não é? Eu tenho falado também muitas vezes que independente do que aconteça, e o Londrina tem toda a chance e competência para chegar aqui e ganhar, independente do resultado, a torcida tem que aplaudir esse time de pé. Porque o que esses caras passaram ao longo dessa Série C, eu não desejo para ninguém. Foi muito complicado. E a competência do Marcelo e dos homens diretivos também, que conseguiram essa unidade, tornaram a Ponte forte. Isso determina quem vai ser o campeão brasileiro? Claro que não. Mas é um indicativo forte, por isso que eu acredito, Gleger, que o time da Ponte, no tempo normal, será campeão. Esse time da Ponte, dos 2 últimos jogos, tem 32,4 anos de média. 32,4. O Toró é o mais jovem, tem 26 anos. Claro que no decorrer do jogo entram os meninos da base, né? Como o Gustavo Teles, tem 20 anos, o caso do Miguel também. Mas o time de início, 32,4. E o mais velho é o Diogo Silva, o goleiro que tem 39 anos. Então um time realmente cascudo, como se diz na gíria futebolística em BB. Exatamente, Batista, um time cascudo e, aliás, um time tão bem montado pela diretoria da Ponte, né? Principalmente, como disse o Marco Eberlin em uma das entrevistas aqui na Rádio Bandeirantes, que foi ao ar na tela da Band também, principalmente o trabalho do Brigatti, do Ricardo Koyama, precisa ser valorizado, né? O trabalho de montagem desse elenco foi muito bom. Um elenco que passou por algumas transformações ao longo da Série C, jogadores titulares importantes saíram e mesmo assim quem entrou, além de dar conta do recado, entrou até melhor do que os que saíram. Então é um time que teve essa força desde o início do campeonato, que já se mostrava favorito a conquistar o acesso desde o início e chega agora para uma decisão para tentar ganhar esse título diante da equipe do Londrina com muita força dentro de casa, tanto dos jogadores experientes quanto da força do torcedor também, Batista. Olha, é o seguinte, esses jogadores são heróis por tudo aquilo, né, que passaram ao longo da competição, chegando na final, e merecem aplausos, independentemente daquilo que vai acontecer no jogo. A expectativa é de vitória, é de título, até porque disse aí o Vinícius Abarca há 4 meses que a Ponte não perde no estádio Moisés Lucarelli. Agora, o futebol é assim, tudo pode acontecer, né? Então, independentemente do resultado, a torcida da Ponte, que vai comparecer no estádio, lotar o Majestoso, deve aplaudir em pé quando terminar a partida. Esse jogo é um jogo de festa, gente. Tem a emoção do jogo. Isso é inegável. Agora, é um jogo festivo. É um jogo para comemorar o retorno da Ponte para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, independentemente do resultado, não interessa o que é que vai acontecer. Se acontecer o melhor, excelente. É a expectativa e aí vai preencher a expectativa do torcedor. Se não acontecer, tem que aplaudir da mesma forma, porque foram jogadores que honraram o brasão da macaca ao longo da competição. Ultrapassaram obstáculos
quase que intransponíveis e conseguiram chegar à decisão da competição. Batista, é importante também dizer, eu concordo contigo, né, que os atletas são heróis, mas a gente também tem que enaltecer o trabalho do Marcelo Fernandes, cara. Porque eu me lembro, e eu sempre elogiei muito o trabalho do Alberto Valentim, que participou da montagem desse elenco, é importante a gente ressaltar isso também, que apareceu uma oportunidade, ele preferiu sair. Mas a gente percebia naquele momento, eu não sei se o CH tem essa impressão também, que ele estava perdendo um pouco essa mão do vestiário, né? O time já não conseguia, estava meio, né, meio com os problemas financeiros, tal. Inclusive um dos pontos que tiraram o Alberto aqui foi isso. Tá cheio de problema fora de campo, parece uma oportunidade, opa, tô indo embora, sai, beleza. Mas ele tem os méritos dele também. Aí chega o Marcelo, se eu não me engano foi em agosto, né, que teve essa troca, né? E aí vem o Marcelo Fernandes, time cheio de problemas fora de campo, mas um time bom e competitivo. E pro cara segurar o vestiário, eu fui treinador, pô. Porque às vezes, se você tá falando umas coisas, se os caras não entenderem aquilo que você tá falando, não adianta nada, você vai ficar falando pras paredes. E o Marcelo veio com um discurso, e o Marcelo também, a gente sabe, o cara que conviveu, o cara que jogou, que conviveu com diversas situações, inclusive parecidas com essa, que sabe aonde vai, que sabe como falar. Por exemplo, ele deve ter falado pros caras, viu? Seguinte, o que vai acontecer? Vamos pra casa então? Tá ruim, não dá, beleza? Vamos pegar as coisas, vamos pra casa, é agosto, nós temos mais 4, 5 meses pra ficar em casa e esperar uma oportunidade. Ou vamos agarrar essa oportunidade num time de camisa, num time de história, de torcida, levar esse time, conquistar os objetivos e aí passa a se virar heróis. Foi o que você está falando agora. E foi o que aconteceu. Então, parabenizar os atletas, porque não é fácil, né? Eu sei disso. E parabenizar também o Marcelo, a comissão técnica, o próprio João Brigatti também, que é um cara que jogou, que já vivenciou situações parecidas, para segurar, né, os caras e fazer com que os caras entendessem que o melhor a se fazer era o que eles fizeram. E sem dúvida nenhuma, parabenizar. O Gleger tem tanta razão no que ele está dizendo, que também tem a história da credibilidade. O cara ter uma conversa reta com o jogador, não é? Falar a verdade só tem um lado. A verdade só tem um lado. Então, isso é credibilidade do Marcelo. E eles estão, além de tudo que você disse, acreditando no comandante deles. E isso faz toda a diferença. Os caras estão, entre aspas, futebolisticamente falando, estão matando pelo seu comandante. É isso que está acontecendo, não é? Então, é isso aí, cara. Tá fechado, mas isso não é garantia de título. Mas é um indicativo forte que o Londrina, para conseguir o título aqui, vai precisar jogar muita bola. O Marcelo Fernandes esteve aqui com a gente, eu não o conhecia, assim, pessoalmente, né? Conheci o trabalho dele lá no Santos. O Gleger, inclusive, já conhecia, até dividiram um quarto juntos. Sim, morávamos juntos lá em São Paulo. E me chamou a atenção um detalhe importante, né? O Marcelo Fernandes, a conversa dele não faz curva. Sim. Ele é muito direto naquilo que ele tem a dizer. E isso, para comandar grupos, é muito importante. Ele fala olhando no olho. Porque a coisa mais difícil que tem é você fazer a mensagem chegar. Porque cada pessoa é de um jeito. Tem pessoa que é auditiva. Se você fala, ela consegue assimilar. Outra pessoa é visual. Além de falar, né, se você só falar, ela não vai absorver. Aí tem que desenhar, escrever no papel alguma coisa, e aí você consegue enfiar na cabeça. Outras pessoas são sinestésicas. Para fazer a mensagem chegar, você tem que pegar nelas. Olha, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: quando você pega, abre os canais e a pessoa consegue receber a mensagem. E o Marcelo Fernandes, ele tem muito essa sensibilidade. Então, está correto o Gleger e o CH. Não é ao acaso que no comando do Marcelo Fernandes a Ponte fez essa campanha chegando à decisão. E claro, é evidente que ele também merece ser aplaudido pela torcida juntamente com os jogadores. Agora é o seguinte, fizemos imagens do Gé hoje lá no CT. Amanhã tem treinamento no estádio Moisés Lucarelli. Hoje só
Um engano que eu gosto, né? Trotando. É a chamada transição. Tá lá trotando, olha lá. Vai lá, dá umas trotadinhas pra lá, e vira pra cá, entendeu? Mas tudo levinho, tudo calminha. Agora, amanhã tem o treinamento pronto. Aí é que nós vamos saber se ele vai, quer dizer, vamos saber não, né? Não vamos saber porque o treinamento será fechado. Mas se ele treinar amanhã com o grupo, aí tem grande chance de ele ficar pelo menos no banco. Mas o fato dele estar de chuteiras, treinando ali com a galera, isso dá um indicativo de que ele pode aparecer, por exemplo, como opção de banco. Não sei. Mas se não fosse, estaria como? De tênis, trotando e tal. Mas ele está ali de chuteira, fazendo um trabalho técnico, olha lá. Sei não. Eu também acho que é só. Ele vai pro banco. Ele não começa a partida de jeito nenhum. Foi grave a contusão dele. Olha lá, muito tempo parado. Mas que ele vai pro banco. Isso é um trabalho. Eu só não tenho certeza que ele vai pro banco. Mas é um palpite, uma sensibilidade. É um indicativo forte, né? Sim, exatamente. Oi, bebê. O próprio Marcelo Fernandes disse, né, na última coletiva que ele quer colocar o Gé no banco, recuperar o Gé para colocar ele no banco, para ele estar participando aí da grande final com possibilidade de entrar no segundo tempo. Eu imagino o seguinte, que ele vai entrar na segunda metade do segundo tempo e vai ficar no banco de reservas. Agora, se força ele para ele entrar logo de cara, aí essa contusão pode voltar até ampliar e daí perde o Gé para o início do Campeonato Paulista, por exemplo, que é o que a Ponte não quer, né? Esse ano, por exemplo, perdeu o Gé em boa parte do início do ano. Então a Ponte não pode correr esse risco para o ano que vem também.